E aí, gurizada do nono ano, aqui professor Ricardo de Artes falando. Esse ano a gente vai começar, já começamos, né, com a 90, a ver modernismo. Tá? O modernismo ele é um período na história da arte que vai do final de 1880 até 1960, mais ou menos. E aí dentro desse período tem vários movimentos artísticos. E o primeiro que a gente vai ver é o impressionismo, que começa em 1874. Mas para entender a força desse tal modernismo ou arte moderna, é a mesma coisa, a gente tem que saber o que aconteceu antes na história da arte, né? Então vamos ver aqui, ó. Antes de importante, assim, na história da arte, pensando em depois de Cristo, né? Tem o Renascimento, que a gente viu no sétimo ano lá. O que é o Renascimento? O Renascimento ele é um período da história da humanidade, né? Que sobre arte as pinturas vão tratar ou de temas mitológicos, nesse caso aqui é o Nascimento de Vênus, ou temas cristãos, a Última Ceia aqui, e eu trago também dois retratos, um autorretrato do Albert Dürer, que é um artista alemão da época, e a Mona Lisa. Então assim, ó, o que vai aparecer nessas pinturas geralmente, mitologia clássica, cristianismo, catolicismo, né, e retratos. E as pinturas sempre muito bem executadas, né? Dá pra ver que aquela pintura que a gente diz assim, ah, parece uma foto, de tão perfeita. Depois vem o Barroco, que é uma consequência do Renascimento. Não muda muita coisa nas pinturas, tá? Aí a gente tem algumas pinturas do Caravaggio, que era um italiano. São pinturas muito bem feitas e agora parece que ele trabalha mais a questão da sombra e luz, né? Olha essa aqui do Narciso se olhando no reflexo. Dá pra ver que eu tenho uma luz no ombro dele e mais ao fundo tem uma sombra muito escura, né? Coisa que no Renascimento não tinha. Mas praticamente a mesma coisa, tá? Aí depois a gente vai ter o neoclássico, que vai começar na França, vai durar mais ou menos essa época aqui. E aí não muda algumas coisas, né? Tipo, o tema. Agora não aparece mais tanta coisa da Igreja Católica, aparecem coisas ainda da mitologia clássica, né? Mas também aparecem coisas históricas, tipo assim, ó, esse cara aqui morto na banheira era o Marat, que era um cara da Revolução Francesa, e aí tem esse carinha aqui também que é o Napoleão Bonaparte, que fazia parte da Revolução Francesa, que é um dos temas que é abordado no neoclássico. E aqui é uma pintura brasileira, ó, neoclássica, a primeira missa no Brasil. Mas olhem só, a estética da pintura, ela é quase uma foto, tá? Vamos resumir assim, é quase uma foto, é perfeita, tem profundidade, tem luz, tem degradê, blá blá blá. Beleza. Aí depois, em 1872, 74, a galera começa a pintar isso aqui, ó. Tá, qual é a diferença? Toda. Esteticamente, o mundo tá diferente, tem uma diferença. Então vamos lá, vamos comparar aqui, ó. Claude Monet, Banhistas em Greenville. Greenville, eu acho que é isso. É em francês, não sei. A gente tem aqui algumas árvores, tem umas pessoas aqui, a gente vê que tem água, tem barquinhos. Só que olhem o acabamento dessa galera aqui. Eu não vejo rosto, eu não vejo detalhe de mão, de pé, de unha. Eu não consigo entender muito bem como elas são. Mas eu vejo que são pessoas, eu reconheço. Se a gente comparar isso aí com o neoclássico, pô, é gritante. Olha aqui o Napoleão. Eu consigo ver o nariz do cara, a expressão do cara, eu consigo ver o cavalo, eu consigo ver. É uma foto. É uma foto praticamente. Mas é uma pintura, né? E aí no impressionismo, a galera começa a pintar assim, ó, com borrões de tinta, sem muito acabamento, e começa a representar mais cenários do que pessoas. Por que isso? Bom, esses artistas, começam a pintar ao ar livre. Então eles pegam seus cavaletes, suas telas, seus pincéis e vão pra rua pintar, pros parques, pras praças, e representam o que eles estão vendo. Por que esse borrão de tinta? Por que não tem muito acabamento? Os caras não sabiam pintar? Sabiam muito bem. Mas como eles estão pintando na rua, ao ar livre, né, eu quero dizer, eles não podem ficar semanas pintando a mesma coisa do mesmo ângulo, porque essa coisa vai mudar, né? Vai mudar a luz do sol, vai mudar o tempo, a temperatura. Então o que eles faziam? Eles iam para algum local pintar, ficavam em determinado ângulo e pintavam aquilo muito rápido, né? Então por isso que não tinha muito detalhes, não tinham tempo para fazer os detalhes. Então por isso que a árvore lá ao fundo é um monte de borrão de tinta, ó. Se eu der um zoom, a gente vê que é só mancha de tinta. Se eu afasto, ah, beleza, é um monte de árvore. Mas de perto eu não consigo entender que é uma árvore isso aqui, ó. Tipo aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Focou aí, ó. Não consigo entender o que isso aqui é uma mancha. Mas no todo eu vejo que é uma árvore, tá? Então assim, ó, o modernismo já começa chegando com os dois pés na porta, com essa estética mais tosca, né, digamos assim.
e com esses artistas que queriam parar de fazer aquele realismo da época. Outro fator importante, nessa época já está começando, aqui não tanto, mas mais pra frente começa a se popularizar a máquina fotográfica, que é uma coisa que não tinha lá no neoclássico. Então quando a gente está aqui na França, no neoclássico, se eu quero representar uma imagem, eu tenho que desenhar ou pintar. Eu não tenho foto. Então por isso que os caras também tentavam ser tão fiéis à realidade, né? E aí aqui eu posso começar a pirar e, tipo, fazer uma pintura mais solta, mais sem regra. Porque eu já tenho a máquina fotográfica e eu não quero também ficar pintando coisas que, pô, se pinta há 500 anos a mesma coisa. Então os caras começam a se diferenciar. A gente vê aqui também Claude Monet, né? Outra pintura que eu vejo que é só borrão de tinta. Olha a pincelada, eu consigo ver a pincelada solta ali na água, né? Até dá pra ver, mesmo sendo uma reprodução digital, eu consigo ver a camada de tinta. Olha essa camada de tinta aqui branca aqui, ó. Eu consigo ver o relevo dela, né? Olha que interessante. Claude Monet também. A Sor, mas essa aí tá mais realista. Beleza, ela tá mais bela, mas é só a mancha de tinta. Olha o rosto da moça ali, ó. É borrão de tinta atrás de borrão de tinta. É isso praticamente. Aqui do Pierre Renoir, um monte de pincelada solta, mas ainda assim eu entendo que tem uma casinha, que tem árvore, eu entendo tudo, mas não tem o detalhe, né? E não tem acabamento, não tem regra, sabe? Edgar Degas, Aula de Ballet, essa é bem clássica, é bem bonita essa pintura, mas ela não tem muito acabamento, né? Depois vocês podem pesquisar no Google e ver com zoom essas imagens. Pierre Renoir também, de novo o mesmo tema, né? Barquinho, a galera ali na água, curtindo e tal. Aqui algumas características que eu vou mandar para vocês, tá? Não precisa se atentar muito a isso aqui. Edouard Manet, olha que interessante, ele brinca, né? O Manet, os nomes são parecidos. Tem o Edouard Manet, ele vai representar o Monet pintando no seu ateliê. E ele faz uma brincadeira. Ele diz que o ateliê do Monet não é no estúdio, é num barquinho pintando, tipo, ao ar livre. E aí aparece o Monet ali representado pintando uma pessoa. Esse aqui, a foto tá muito ruim a qualidade, mas é só pra gente entender assim, ó. Se vocês quiserem pesquisar isso aqui no Google, também é válido, tá? Coloquem lá a Catedral do Monet. Claude Monet Catedral. O Monet pintou em 1894, nessa época aí, ele pintou 32 telas dessa mesma coisa aqui, ó. A gente pode ver que são 4 pinturas idênticas, só o que muda é a cor, né? Mas a representação é da mesma coisa, que é a catedral. Então, assim, ó, se eu comparar essas duas, o que muda? A cor. Por que muda a cor? Porque provavelmente num dia, esse aqui ele pintou, tava um dia mais ensolarado, então consigo ver que tem bastante iluminação e tem essa sombra aqui nesse portal. Já na nossa próxima tá muito escura, tá mais sombria, então provavelmente não tinha sol. Por que o cara faz isso? É um experimento para mostrar que a luz natural incide na cor, incide na tonalidade. E o impressionismo busca muito isso, a cor, a luz natural. Então, assim, ó, em resumo, características do impressionismo: pinceladas soltas, né? Sem acabamento. Então, pinceladas soltas, sem acabamento, parece ser muito tosco e geralmente pintavam ao ar livre. Isso que a gente precisa saber, tá, gurizada?